Pronto, já está. Thank you. Obrigadinho. Agora sim, boa tarde, sejam bem-vindos. Já temos som agora, pelo menos o indicativo é esse. Como eu vos estava a dizer, hoje vamos falar sobre o plano de marketing e os passos que nós devemos responder quando estamos a elaborar um plano de marketing. A primeira das questões que nós nos devemos colocar a nós próprios é porquê? Porquê que eu hei de fazer um plano de marketing? E do quê? Não é? Como é lógico, eu tenho que ir com... Eu quando penso num plano de marketing, eu posso fazer dois tipos de planos. Posso fazer um plano macro, um plano mais relacionado com a gestão do negócio, com o planeamento do negócio, com os inputs e outputs que o negócio me vai dando, as coisas que eu posso tomar e elaborar um plano desses. E a outra é quando eu estou perante um produto, um serviço, algo que criei. Em primeiro lugar, tenho que me perguntar porque é que eu criei aquilo. Em segundo lugar, tenho que perceber que valor é que eu poderei acrescentar. E, no fundo, termos uma noção básica do que é o marketing e da importância do... Como vocês sabem, o marketing hoje em dia é um grande motor. Os outros colegas estão a ouvir, não estão? Só aqui responder ao colega, desculpem lá. Bom, como eu vos estava a dizer, eu tenho uma ideia, que pode ser uma ideia de negócio ou pode ser uma inovação dentro do negócio que eu já tenho. Pode ser, imaginem, vou-vos dar um exemplo prático. Ainda há dias, em conversa com que eu também faço algum apoio, sobretudo na área ligada à agricultura, no que toca a planos de marketing e a planos de desenvolvimento de negócio. E ainda há dias, uma pessoa que eu conheço que tem um negócio de distribuição à porta, eu acho que o problema da Dulce e do filho pródigo devem ser dos próprios telefones, dos próprios dispositivos, porque em princípio, pela lógica, isto está tudo aqui a funcionar. Isto aqui, da minha parte, não há avarias a declarar. Bom, entretanto já estávamos a falar dos aconselhamentos, não é? Dos aconselhamentos que eu dou. E aqui há dias, uma pessoa que tem um negócio na área lida diretamente com o cliente final, virou-se para mim e disse: tenho aqui um produto que não está a ter muita saída, mas depois tem outros dois produtos que até um tem uma saída muito boa e este tem uma saída razoável. E a primeira pergunta que eu faço quando já são produtos criados, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a taxa de rentabilidade que isso te dá? 50 e tal % aqui neste e 30% naquele. Então, e no que não está a ter muita saída? Nesse que não está a ter muita saída, estamos com uma margem de rentabilidade de 15 a 20%. É péssima essa margem. Portanto, as margens interessantes são a partir dos 35, 40%. Depois isto vai gerindo, tem a ver com os preços de custo, tem a ver com os custos de produção, tem a ver com uma data de inputs naquilo que vai influenciar o preço final que lhe diz. E eu perguntei: bom, então vamos nos concentrar nestes dois que tu tens umas taxas de rentabilidade que numa tens uma taxa de rentabilidade satisfatória e na outra tens uma taxa de rentabilidade que, com relativamente pouco esforço, se calhar conseguimos aumentar 10 a 15% a tua taxa de rentabilidade. Comecei a perguntar o que é que ele inclui naquele produto, comecei a perguntar se ele tem alguma noção dos custos que aquilo tem
E, efetivamente, mediante esses inputs de informação que ele me dá, eu pensei, olha, acho que para já devias acabar com aquele que não te está a dar rendimento quase nenhum. Tem pouca saída, o trabalho é o mesmo, os recursos são empregos na mesma, portanto, se calhar, primeira poupança que tens, e aqui, como veem, é um duplo aconselhamento. É um aconselhamento, por um lado, na parte das taxas de rentabilidade e da viabilidade e da rentabilidade líquida que aqueles produtos lhe podem dar, e o outro é o que é que podemos traçar, que plano é que podemos traçar para tentar de alguma forma ir buscar captar mais cliente. Entretanto, afunilei, no fundo eu aos poucos estive a construir um funil, e aqui o funil era muito grande e eu comecei a estreitar o funil. Depois perguntei-lhe, então, e o tipo de público onde tu entregas esse tipo de produto? Quais são as moradas? E o que é que tens nesta rota, nesta linha? O que é que tens de entregas? Para quê? Para pensar num plano para captar clientes. Fazer, por exemplo, uma campanha, uma ação de marketing relacionada com os produtos que ele está a comercializar e verificar, nesse sentido, como é que nós podemos fazer mais captação. Coisas muito simples. Olha, as tuas carrinhas que usas na distribuição são caracterizadas ou não são caracterizadas? Não são. Então e porquê é que não são caracterizadas? Porque se forem caracterizadas, a probabilidade da polícia me mandar parar é maior. Primeiro erro que estás a cometer. Se tu tens um negócio e uma atividade aberta, tens guias de transporte que podes emitir, portanto, não tens necessidade nenhuma de andar com carrinhas descaracterizadas. Então, o primeiro conselho que eu dei foi, pelo menos uma das carrinhas passa a ser caracterizada. E o que é que nós vamos fazer com essas carrinhas? Nos locais por onde já passa a rota, vamos colocando semanalmente a carrinha. Imaginem, deixamos a carrinha à sexta-feira, sexta, sábado e domingo, as carrinhas caracterizadas, com um QR Code ligado diretamente para o site da empresa, para a loja online eventualmente, e por aí, num plano a 6 meses, começamos a perceber se estas alterações ao procedimento que nós fizemos são ou não importantes. E se realmente trazem uma coisa que é muito importante nos negócios, que é a sua taxa de conversão. Vocês já ouviram falar alguma vez da taxa de conversão? Já alguém ouviu? Sabe o que é? Quer dar uma dica? Pronto. A taxa de conversão é, imaginem, por cada 100 pessoas que visitam o meu Facebook, o meu Instagram, o meu site, a minha loja online, por cada 100 pessoas, se eu tiver uma taxa de conversão de 3%, é bom. E o que é a taxa de conversão? Essas 100 pessoas podem ir lá, podem fazer o carrinho, mas nunca passam para a parte da finalização da compra. E a compra é o que faz aqui a conversão. Ou seja, posso ter 100 clientes, 100 potenciais clientes a irem à página. Desses 100 potenciais clientes, só 2 ou 3 é que conseguem, efetivamente converter e comprar. Ou seja, eu tenho uma taxa de 2 a 3% de conversão por cada 100 pessoas que me visitam a página, há 2 ou 3 que me compram. E depois o que é que eu vou trabalhar nessas 2 ou 3 que me compram? É a fidelização. Porque das coisas mais importantes num negócio é nós termos clientes fiéis. Quantos de vós é que não vão almoçar ou jantar ao mesmo restaurante há anos? Imaginem,
uma vez por mês, 2 vezes por mês, vão jantar àquele restaurante. Porquê? Porque aquele restaurante tem comida boa, tem preços acessíveis, tem um atendimento simpático, é limpo. Portanto, uma data de coisas que proporcionam um ambiente em que eu me sinto confortável e cómodo a gastar o meu dinheiro. É isto que é a fidelização do cliente. Da mesma maneira, como é lógico, isto é um tipo de trabalho de fidelização. Quantos de vós, olhem, eu vou-vos dar o exemplo mais prático. Eu costumo fazer corridas, meias maratonas, provas de 10 km, etc. Mas há uma que todos os anos, desde que eu comecei a correr, fora os anos da pandemia, eu continuo a lá ir. Para já estou a ir ao mesmo sítio, estou a fidelizar-me àquela meia maratona, que é a meia maratona do Douro Vinheteiro. Porquê? Porque o ambiente do Douro fascina-me, porque eu gosto de passear no Douro, porque eu tenho um grande interesse pela cultura da vinha e do vinho, e naquela região há uma região demarcada que me fazem sentir confortável, mas, como é lógico, eu moro no Montijo, do Montijo até à Régua, que é onde é a corrida, são 350 ou 360 km. Talvez, acho que sim, acho que é por aí. São 4 horas de viagem. O que é que eu faço? Tenho que pagar alojamento. E há 3 anos, portanto 21, 22, 23, exatamente. Há 3 anos não, em 22 eu escolhi por acaso das várias propostas que eu recebi, apareceu-me uma muito interessante. E é a partir daqui que eu vos vou mostrar um plano de marketing muito eficaz que aquelas pessoas criaram à volta da venda da sua marca. A primeira coisa que aquela pessoa fez foi recuperou uma casa. Recuperou 2 casas. Uma é o T1 e outra é o T2. O T1 dá para menos pessoas e o T2 dá para mais pessoas. E então, como é lógico, ele recorreu às redes sociais, e agora vamos nos focar nas redes sociais, recorreu às redes sociais e criou uma página de Instagram, criou uma página de Facebook, começou a alimentar com conteúdo, criou o alojamento no Booking, com conteúdo, com fotografias, com o tipo de serviços, com o tipo de comodidades, etc. E há coisas... Obrigado, Cristina. Ainda bem que me está a ir... Obrigado pela sua objetividade, para eu não me vagar. Ainda bem que pegou nisso. Pronto. Pegando neste assunto, pronto. Ele lançou, porque eles abriram a casa precisamente em 2022. Abriram aquele alojamento em 2022. E, para já, temos que criar uma história à volta do assunto. Eu peço desculpa por não me estar a socorrer da apresentação em PowerPoint, mas eu acho que é mais rico ter ali só os planos de marketing e estar aqui a falar convosco do que propriamente estar ali a enviar-vos espalha. De qualquer das formas, abriram a casa em 2022, começaram a publicar. Claro que no início desconfia-se. Como é que nós, quando marcamos alojamento pelo Booking, de que é que nós nos valemos? Começamos a valer dos feedbacks e das impressões que as pessoas nos dão, certo? Pronto, adiante. Ele utilizou as redes sociais e começou a publicitar o seu negócio. Criou a história, a contar a história, que era uma casa, com fotografias da casa antes de ser remodelada, aquelas casas de pedra, todas muito a cair de podre, já muito antigas, e ele começou a construir a casa. Isto já foi posterior, porque a imagem toda sequencial até as casas estarem prontas já nos foi mostrada quando chegámos ao alojamento, mas
Ele começou a construir, começou a meter fotografias das remodelações, do antes e do depois, começou a meter fotografias das comodidades que tem, está há quanto tempo a pé do centro da cidade, está há quanto tempo ali as adegas à volta, com enoturismo, onde é que elas estão, começou a meter essa informação. E isso, parecendo que não, cativa quem está à procura deste serviço. Depois, há toda uma experiência do cliente que vai aumentar o índice de qualidade do alojamento, vai melhorar a experiência, e é aí que se trabalha a segunda parte. Nós temos o plano de marketing, começámos a divulgar o alojamento, começámos a receber as primeiras pessoas começaram-nos a dar o feedback, começaram a descrever as coisas, os pontos positivos, os aspectos a melhorar, tudo aquilo que nós fazemos quando eu normalmente, quando as coisas não me agradam, só dou nota. Quando as coisas me agradam, perco um bocadinho mais de tempo a falar e a explicar o porquê. Ora, chegados ao alojamento pela primeira vez, para já, o atendimento foi excelente na semana na semana antes de nós irmos entrar no alojamento, o atendimento foi top. Fomos contactados, o senhor ligou-nos, perguntou-nos se podia contactar-nos pelo WhatsApp, começámos a trocar mensagens pelo WhatsApp, ele começou-nos a mostrar mais coisas das casas, começou-nos a mostrar mais valias, começou-nos a dar algum aconselhamento. Lá está, isto está incluído no tipo de serviço que eu publicitei. Pode não estar diretamente, completamente declarado, mas é uma experiência que nós vamos recebendo. Ok? E então, no dia que chegámos lá, recebeu-nos, explicou-nos como é que logicamente funcionava o alojamento, disponibilizou-se para aquilo que fosse necessário. Uma das coisas que eu pergunto, olha, onde é que nós podemos comer aqui, já que é uma refeição, já que já é tarde e tal. Olha, não se preocupem, eu vou marcar-vos ali num sítio muito interessante e que não é nada caro. E ele tratou da marcação, nós fomos lá jantar, ficámos muito agradados. No dia seguinte, vem-nos servir o pequeno almoço. O pequeno almoço é outra das mais-valias que aquele alojamento tem. É muito bem servido, os produtos têm muita qualidade, frescura, uma assistência espetacular e uma ou duas atividades que a pessoa nos propôs para tornar a nossa estadia mais interessante. Um dos serviços que ele ofereceu posteriormente foi o serviço relacionado com uma prova de vinhos, com uns enchidos e com uns queijos e tal. E, efetivamente, nós tivemos essa experiência num dos dias e foi brutal. Resultado disto, ficámos super agradados, o alojamento agradou-nos, o preço é o preço que a gente tinha que pagar pelo tipo de atendimento que tivemos, é justíssimo, e neste mês vou novamente correr a meia maratona e pela terceira vez consecutiva estou a marcar aquele alojamento. O que é que eu quero dizer com isto? É que ele, à partida, se não me desiludir, não é? Garantiu que eu era um cliente fiel, era uma fidelização, ou seja, tive uma conversão, ou seja, aluguei o alojamento pela primeira vez, paguei a primeira conversão. Aluguei o alojamento novamente o ano passado, segunda conversão. E aluguei novamente o alojamento este ano, terceira conversão. Este ano, ele já me disse que tem umas coisas novas, nomeadamente fez uma piscina, o que vai melhorar ainda mais a nossa estadia, porque temos um bebé pequeno e o miúdo gosta de ir à piscina e não sei o quê. Portanto, ele com o tempo vai de ano para ano tentando sempre melhorar um pouco mais o serviço. E isso, como é lógico, faz com que uma pessoa se sinta em casa. Inclusivamente este ano, estava-lhe a dizer que queria fazer
porque depois vamos falando com regularidade, porque há relações de amizade que se vão construindo ao longo do tempo. Quando a experiência é boa, volto a explicar. E o que é facto é que eu este ano partilhei que gostava de fazer um périplo por várias casas de vinhos ali à zona, e eu disse, não se preocupe, eu vou-vos fazer o roteiro. Fazer o roteiro com um cruzeiro no Douro, portanto, claro que é um acrescento ao serviço, vamos pagar mais por isso, mas no fundo é aqui digamos que é uma comunhão perfeita entre o primeiro momento em que nós estivemos lá, o terceiro momento para o qual já vamos e a parte da fidelização, que muitas das vezes fidelizar o cliente é das coisas mais importantes que nós temos. Voltando, parece que já estou a vender bem o alojamento do senhor. Eu depois no final digo-vos qual é o nome do alojamento. Fica mesmo no Peso da Régua, fica para aí a 1,5 km do Museu do Douro. Relativamente a isto, o que é que eu vos tenho a dizer? Que se nós trabalharmos bem o produto, nós conseguimos uma coisa que é fantástica, que é o fator diferenciação. E o fator diferenciação, exatamente, porque é tal coisa, é da mesma maneira, a fidelização do cliente funciona como publicidade, porque nós depois, olha, vou uns dias para o Douro, tens aí algum conselho? Tenho, sim senhor, olha, vais para este sítio, dizes que vais da minha parte, vais ser muito bem tratado. E o que é facto é que quem já lá foi, ficou extremamente agradado. Portanto, como veem, uma impressão boa traduz em 5 impressões boas e mais 5 potenciais clientes. Uma impressão má também funciona, só que se uma pessoa fala mal de um sítio, é pior 10 vezes, segundo as médias, do que se uma pessoa fala bem dos sítios. Não me perguntem, é uma coisa que às vezes eu tenho alguma dificuldade em explicar, mas é verdade. Voltando aqui à questão daquele aconselhamento que eu estava a falar no início, daquela realocação de produtos e do tipo de iniciativas que eu posso tomar. Posso também, hoje em dia, através do Facebook e do Instagram, através da Meta, consigo, cada vez isto é mais digital. Cada vez vamos usar mais os computadores e cada vez vamos fazendo mais publicidade digital, porque na prática por vezes é uma publicidade que acaba por poupar algum dinheiro, ok? Poupamos algum dinheiro por fazer isto. Ainda sobre aquele aconselhamento que eu fiz no início sobre a tal pessoa que vende diretamente ao consumidor final, uma das coisas que se vai testar é efetivamente caracterizar a carrinha com os QR codes, que é para a malta apontar o telemóvel e aquilo tem logo uma ligação direta para o site ou para a loja online. Outra das coisas que nós conversámos foi que seria bastante interessante fazermos aqui uma reinvenção do produto. Como é que nós vamos fazer a reinvenção do produto? Para já, aquilo era um cabaz exclusivamente de legumes, e o que nós íamos fazer, claro que há várias pessoas a operar cabazes no mundo, mas eu costumo dizer que aquilo é tudo uma algaria e há lugar para todos. Que não se tentem prejudicar uns aos outros é o mais importante. Para termos uma poupança de recursos, vamos efetivamente criar um produto a partir daquele cabaz que era só exclusivo de legumes. Vamos começar a introduzir algumas unidades de fruta nesse cabaz para perceber como é que funcionam as taxas e as conversões.
mais a publicidade, daqui a 6 meses reavaliamos, olhamos para os índices de faturação, porque isso também é importante. O marketing papa bastante, come bastante do orçamento de uma empresa, anda na ordem dos 25%. E depois, pronto, posso-vos dar aqui alguns exemplos, de ações de marketing, campanhas de marketing. Quem tem mais poder de compra tem a capacidade de colocar anúncios na televisão, e parecendo que não, isso tem uma grande taxa de retenção. Não sei se é de conversão, mas pelo menos retém a atenção e faz as pessoas explorarem um determinado mercado. Ora bem, quando nós estamos a elaborar um plano de marketing, ou pensar num produto, no lançamento de um produto e como é que o vamos fazer, há aqui 6 perguntas que nós devemos responder. A primeira é esta: tenho uma ideia, vamos ver se a ideia funciona ou não. A primeira coisa que nós fazemos é, primeira coisa que nós fazemos quando temos uma ideia, quando algo nos cai na memória, a primeira coisa que se faz é efetivamente registar a ideia num papel, mesmo que seja um guardanapo, é aquilo que tiver à mão. Porque muitas das vezes eu costumo dizer, eu durmo sempre com um caderno na cabeceira, que eu ainda gosto de escrever tudo a papel, apesar de saber que no telemóvel as coisas funcionam melhor. Mas ainda gosto de escrever. E por vezes, ao fim do dia, quando estou sentado, descontraído, a ler ou a ver um pouco de televisão, começo a pensar nos meus negócios. E começo a pensar na estratégia que posso ter para criar novos produtos. Então, vou-vos dar o exemplo daquilo que fiz o ano passado. Eu sempre fui um apaixonado pelo Alentejo. Não é o Alentejo litoral, é o Alentejo profundo. Eu acho que há alguns de vocês, eu já contei que tenho uns terrenos no Alentejo, que estou a instalar uma vinha, pronto. Mas vamos por pontos. Eu que há tempos tive uma ideia. Comprei uns terrenos no Alentejo, por acaso já tinha um olival. Exatamente, Cristina, em Vila de Frades, Vila Alva, aquela zona maravilhosa do vinho da talha. Primeira coisa que eu estou a fazer é trabalhar o que tenho. Tenho lá um olival extensivo e, ao ter o olival extensivo, tenho azeitona. Não tinha. Eu nunca tive azeitonas na vida. Sempre tive algum interesse pelas áreas, mas nunca tive azeitonas na vida. Comprei o terreno e, felizmente, a colheita não foi má. Deu para 50 litros de azeite, porque não consegui ter agenda para chegar a todo lado, porque também tenho cá o meu próprio negócio, não é? Produzi 50 litros de azeite. Neste momento é uma parte, ou grande parte, vai ser para consumo próprio, mas eu nomeei o meu monte no Alentejo como Monte da Tia Oliva. O Monte da Tia Oliva, lá está, é aqui que entra a história, o porquê. O Monte da Tia Oliva é uma homenagem que eu fiz à minha avó, que faleceu há 3 anos atrás. Porque ela sempre me transmitiu os valores do trabalho, da solidariedade, da perseverança, da persistência, do não desistir de algo no qual nós acreditamos. E, ponto número 1, quando tenho um negócio ou quando estou a iniciar alguma coisa, é esse, é ser persistente e acreditar que efetivamente a ideia poderá ter viabilidade. Mais tarde fazemos as contas. Segunda coisa, sempre quis ter uma vinha. Mas eu não gosto dos vinhos da Península de Setúbal.
Acho-os horríveis, comparados com o Douro, com o Dão ou com o Alentejo. Não foi por ordem de preferência que eu disse isto agora. E achei que era interessante, como tinha terreno e como tinha espaço suficiente para fazer meio hectare de vinha, vamos instalar meio hectare de vinha. O que é que eu precisei de fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, o que eu precisei de fazer foi, efetivamente, saber os custos, não é? E, para além de saber os custos, os verdes também são bons, Alexandre. Tenho um tio que produz alvarinho muito bom. Um alvarinho caseiro, mesmo à maneira. Mas, quando pensei na vinha, nos 5.000 metros de vinha que tinha, era algo que eu gostava, sempre foi algo que eu desejei. E comecei a delinear. Mas para isso, eu agora tinha perdido o fio, mas já encontrei. Mas para isso, tinha que ir aprender, como é lógico. Eu sou formado em Engenharia Agronómica, tive algumas aulas de viticultura na faculdade, mas é como andar de bicicleta. Dizem que nunca se esquece. Talvez, mas ao início andamos meio desengonçados. Quando voltamos a andar passado muito tempo. Portanto, o primeiro ano foi tentar explorar. Por acaso tenho uns amigos que têm lá a vinha e que já têm lá um monte. E comecei a tentar explorar, fiz o acompanhamento da vinha, a poda, desde o momento da poda até o momento dos tratamentos, até o momento da vindima e até o momento de irmos provar o vinho. Não, como é lógico, não tive influência na produção do vinho. Deixo isso para os enólogos, que são eles que sabem fazer as misturas certas. Mas todo o processo que leva à vindima foi feito. O monte chama-se Monte da Tia Oliva e uma das coisas que nós agora estamos a ensaiar é começar a oferecer umas garrafinhas de 250 ml de azeite a alguns clientes, a alguns amigos, para ver se o azeite é bom. Eu acho que é. Para ver se o azeite é bom, por forma a quê? Por forma a poder começar a rentabilizar o negócio, que isto não é só enterrar dinheiro. Mas os primeiros 5 anos vai ser enterrar muito dinheiro. E eu neste momento estou no processo de começar a criar a história. Contar a história, o porquê de fazer o Monte da Tia Oliva, o porquê de me meter na parte do olival e de me meter no olival na parte da vinha. Tudo isso, com isto tudo, estou a criar valor e estou a apresentar um produto Um produto que vão ser 2 daqui a 5 anos, quando a vinha, daqui a 3 anos, quando a vinha começar a produzir a sério, vão ser 2 produtos, que é o azeite e o vinho. Entretanto, compram-se mais terrenos e comecei a detectar a necessidade de que, eventualmente, tinha que comprar lá uma habitação. Isto porquê? Porque, ao comprar uma habitação, há certas questões que vou evitar, nomeadamente o alojamento, o levar o material, ter um sítio onde guardar o material, porque não é muito aconselhável em algumas daquelas zonas deixar o material dentro de um pequeno armazém, quando nós passa-se 15 dias, 3 semanas que não vamos lá. Neste momento não vamos lá porque não há nada que justifique em termos de trabalho fazermos alguma coisa. Claro que caminhando para a altura da colheita da azeitona, aí sim, há tratamentos que vão ser necessários, pelo menos uma vez por mês uma pessoa tem que lá ir. Contudo, preciso de uma base. Arranjando essa base, consigo fazer a rentabilização de um terceiro investimento. Que é, eu compro uma casa, mas eu não estou lá o tempo todo. Então, e se, porventura, eu tentar disponibilizar aquele espaço, quando não estou lá, para criar experiências de fins de semana ou de dias, ou seja, transformar a casa também
num alojamento local. E estou nessa fase. A delinear o plano para perceber se vale a pena ou se não vale a pena. Assim é uma forma de eu rentabilizar o investimento. Não é o meu foco principal. Se não alugar a ninguém, não tem problema nenhum. Se alugar qualquer coisinha com uma taxa de ocupação de 10%, fantástico. 15, 20, 25, maravilha. Porque aquilo, na prática, não é o rendimento principal. O rendimento principal que eu quero tirar dali é a azeitona e a uva para fazer o vinho. Com isto, vai-se criar mais produto, vou criar novas estratégias de marketing que posso utilizar. Mas é tudo um plano, é algo que tem que ser analisado passo a passo. Como é que eu vou divulgar, como é que eu estou a preparar. Lá está, como eu vos disse, como tenho ainda pouca produção este ano, a divulgação vai ser uma divulgação mais direcionada para o cliente já existente, que depois pode aconselhar este azeite a alguém, começar a deixar o gostinho pela coisa naquele local. E é nesta lógica, é nesta base que eu estou a preparar um novo modelo de negócio para adicionar àquilo que eu já tenho, que é produção de batata, produção de morango. O dinheiro tem que vir de algum lado, que é para a gente poder investir noutros. É tão simples quanto isto. A formação, que também vou dando, tudo isto são meios para atingir o fim. E é nessa lógica que eu tenho trabalhado os últimos 20 anos. Eu comecei a trabalhar mais ou menos com 15, 16 anos na agricultura e tenho vindo a tentar aos poucos fazer crescer o negócio para, no fundo, a gente tem sonhos e quer realizá-los. E é precisamente esse objetivo que eu tento aqui transmitir-vos, com os exemplos que eu já vos dei das duas questões. Se alguém quiser colocar alguma dúvida agora, estou ao vosso dispor. Se não, já vou dizer o nome do local do Douro. É verdade, Alexandre. Agora posso ver as flores das oliveiras. Tenho galega. O nome do alojamento é Casa do Pato 1 e Casa do Pato 2. E podem ir lá comprovar se eu estou-vos aqui a fazer publicidade enganosa ou se efetivamente é mesmo bom. Meus caros, também é um bom nome. Sim, foi um exemplo que eu dei de um plano de marketing que foi construído. Carlos, eu sei que o Carlos só entrou agora, depois este webinar há de ficar disponível, mas eu socorri-me de alguns exemplos, porque não só exemplos relacionados com a parte agrícola, mas também exemplos relacionados com a parte de alojamento, porque hoje estou a dar formação a estas duas formações. O fator desculpa, Virgínia, eu falei do fator de diferenciação, é a prova dos vinhos que fiz em casa das pessoas com os enchidos. Outra das coisas que eu falei, isso é um exemplo do fator de diferenciação. Outra das coisas é as melhorias que têm feito, o jacuzzi com vista para uma grande encosta, a piscina, daquelas piscinas a terminar no horizonte, não é a terminar no horizonte, porque a piscina fica virada para a casa, mas passa um ribeiro junto à piscina. Portanto, são fatores de diferenciação. O atendimento, o pequeno almoço, tudo isto são fatores de diferenciação que contribuíram para, quando eu faço os termos de comparação,
me levarem a escolher aquele alojamento e não os outros. E depois a relação pessoal que se vai desenvolvendo com os donos do alojamento. E eu tenho essa experiência também com o meu negócio de entregas em casa, que é na questão de já tenho um ou outro cliente que o João já não só vai lá levar aquilo que eles pediram. O João entra, bebe um copo de vinho ou bebe uma cerveja, fala um bocadinho, às vezes demais, depois telefona-me, então João, está demorado, vou já. Mas é este fator, o fator de diferenciação também tem a ver com a forma como nós tratamos as pessoas. Outro dos fatores de diferenciação, Virgínia, que eu notei que nunca tinha tido antes, a não ser aquelas mensagens gerais quando a gente reserva um alojamento no Booking, etc. Um dos fatores de diferenciação que aqui também pendeu foi, uma semana antes da minha estada, já estava a ser contactado pelo anfitrião e o anfitrião já me ia dando algumas indicações, já me pedia algumas informações, já íamos conversando. Portanto, eu quando cheguei lá, parecia que já conhecia aquela pessoa. E isso é um fator muito importante para a pessoa se sentir cómoda e tranquila. Ok? Quero agradecer mais uma vez a vossa presença ao webinar de hoje e, alguma dúvida, estejam à vontade para dispor. Está bem? Obrigado a todos e uma excelente semana.